próxima tarefa, grafos. OBI 2020, fase 2, nível 2. Em computação, um grafo é uma estrutura composta de vértices, mostrados como círculos nas figuras abaixo, e arestas, mostrados como linhas que conectam os círculos. Grafos são utilizados para modelar uma infinidade de situações na vida real, como rodovias que existem entre cidades ou pessoas que se conhecem. Grafos podem também ser utilizados para modelar as divisas entre países, usando vértices para representar os países e arestas para indicar se um determinado país tem divisa com outro país. Se um país A tem divisa com outro país B, ligados por dois vértices que também representam os países A e B com uma aresta. Ok, então, primeira questão do grafo consiste em descobrir qual grafo significa o território de um país. Número 1, a figura abaixo mostra um grafo de 5 mapas. O grafo representa as divisas entre países de qual dos mapas. Então, no caso, olhando para esse grafo daqui, ele quer saber, olhando para esse grafo, qual desses 5 mapas representam esse grafo. A resposta seria mapa 3, esse mapa daqui, corresponderia. Agora vamos ver o porquê. Levando em consideração que cada bolinha é um país e as linhas correspondem a divisas que se, no caso, vamos dizer aqui, Goiás tem, vamos dizer, o Distrito Federal dentro. Então, o Distrito Federal faz divisa com Goiás. Ok, então, desse mesmo estilo, a gente vai pensar. Aqui, a gente tem 3 países, 3 bolinhas, que têm divisa entre si. Então, aqui dentro, a gente já tem que procurar 3 países que têm divisa entre si. E um desses países só tem divisa apenas com um país. Então, desses daqui, esse daqui, o primeiro mapa, tem divisa com aqui, tem divisa aqui, tem divisa com esse mapa e esse mapa. Então, os 4 países estão juntos. Nesse outro caso aqui, do mapa 2, esse daqui, esse país não está em contato com esse, e esse país está em contato com esse. Então, aqui já temos 2 separados em vez de um. Passando para o mapa 4, aqui a gente tem a mesma coisa do 1. Todos os países são interligados, aqui todos têm divisa. No mapa 5 é praticamente a mesma coisa. Esse país não tem divisa com esse, mas só que tem divisa com esse e com esse. E aquele ali, no caso, ele também tem divisa com esses 2. Então, o que sobra pra gente é o quê? Esse país faz divisa com esse, e esse faz divisa com esse, mas o quadradinho se mantém só apenas com um país. Igual o exemplo, Distrito Federal dentro de Goiás. Então, assim, os 3 países fazem divisa, mas com o quadradinho lá dentro, um país dentro do outro. A figura abaixo mostra um mapa de 5 grafos. Qual o grafo que representa as divisas entre os países do mapa? Mesma coisa, você tem que olhar o mapa e descobrir quais que são a divisa. Isso aqui vocês vão se surpreender com a resposta, que até eu fiquei surpreso quando eu descobri. Que a resposta correta é o grafo 5. No caso, esse mapinha representa isso daqui. Eu também fiquei bastante surpreso, porque no caso aqui, se a gente considerar, apenas esse país é ligado a esse. Então, vamos dizer que é uma bolinha ligada à outra. Aí, esse país é ligado a esse, e esse país é ligado a esse. Então, seria, no caso, a mesma coisa. Um país ligado a só mais um, e o outro ligado a outro país. No caso, assim, representar de outra maneira. O país do meio é ligado ao país de fora, e o país de fora é ligado ao próximo país, que o próximo país é ligado com o país de dentro. Assim, fazendo só uma sequenciazinha de 4 países seguidos. Também pensei bastante nessa daqui, mas a resposta correta é o grafo 5. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too.